especial, a EBD especial. Hoje é a última lição dessa série Esdras e Neemias. Estamos aqui pronto para estudarmos juntos a lição, mas eu gostaria de lembrar você que quer a sua revista, você que gosta de acompanhar com a revista, peça ela através dos comentários aqui, coloque eu quero, seu nome e seu sobrenome nos comentários aqui embaixo. Vamos louvar a Deus? Bom dia, até daqui a pouco. Bom dia, queridos, graça e paz, que bom estarmos juntos novamente, Deus tem nos dado essa oportunidade. Então, aí de onde você estiver, no aconchego do seu lar, ou aonde você estiver mesmo, se coloque diante da presença do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma semana que Ele tem nos dado, né? Saúde, graça, paz. Lembrar também de quem hoje precisa das nossas orações, um ente querido, um amigo, que Deus também possa alcançá-los nesse momento. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de fazermos parte da Tua família, de sermos Teus servos e Teus filhos. Eu gostaria, Pai, de colocar diante de Ti a Tua família do Baeta Neves. Querido Deus, alcance aonde eles estiverem, que a Tua graça e a Tua paz, o Teu consolo, o Teu conforto, Senhor, possa estar também tomando conta dos corações que hoje precisam de uma palavra, de um aconchego, que só o Senhor pode dar. Então, que o Senhor consiga, Pai, tratar e abençoá-los com a saúde e com a paz que eles precisam. Senhor, abençoa a cada lar que nesse momento está conectado, Pai, conosco aqui, e teremos a oportunidade de Te louvar, de Te adorar, fazendo assim desse domingo a consolidação, Pai, de tudo que vivemos na semana, de todas as bênçãos, de tudo aquilo que o Senhor nos livrou, nos abençoou. Então nós queremos colocar diante de Ti também, Te agradecendo, e também, Pai, as nossas vidas no Teu altar. Senhor, eis-nos aqui, que o Senhor possa nos abençoar e receber, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor. Ó, Pai querido, obrigada por nos proteger, nos abençoar. Sabemos que o Senhor está conosco, está passando conosco nesse momento, e que o Senhor tem todo o poder para curar, para libertar, para salvar, ó Pai. E Te agradeço pelo Teu infinito amor com as nossas vidas. Então, toma conta, Senhor, deste culto que será prestado a Ti. Recebe, Deus, como cheiro suave, porque é para o louvor e a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento você vai ter a oportunidade de adorar junto conosco, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero Te adorar, eu quero Te servir, foi para isso que eu nasci, querido, foi para isso que você está aqui neste mundo, para ser bênção a tantas pessoas que precisam. Então adore conosco e diga: Senhor, eu quero Te adorar. E diga: Senhor, eis-me aqui. Se não for para Te adorar, para que nasci? Se não for para Te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero Te adorar, Te adorar. Senhor, estou aqui. As palmas louvam ao Senhor, ainda onde você está. Palmas! Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. E as minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para Te adorar, para que nasci? Se não for para Te servir, porque estou aqui?
Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os lábios declarar toda a minha adoração. Então adore, se não for pra te adorar, para que nascer? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Sim, Senhor, estou aqui, Pai. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Amém. Estamos aqui, Senhor, prontos e disponíveis no teu altar, porque queremos ser reconhecidos teus. Olha para nós, Senhor, como uma oferta agradável a ti. Em nome de Jesus, querido, faça essa oração conosco. O Senhor te escolheu, Ele te chamou para cumprir o ID dEle. E que você nesse momento se coloque também diante do altar do Senhor e faça desse momento, desse louvor, a sua oração, a sua entrega pessoal a Deus, da sua vida. Então se apresente diante do Senhor, do altar dEle, e declare conosco. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, tomado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. Oh Senhor, conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou,
os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou para servir no seu altar para servir. Me separou, me marcou para servir, para servir. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, ó Pai, que temos de render graças a Ti, ó Pai, pelo dom da vida que o Senhor nos deste, ó Pai, sem merecimento algum, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, com nossos irmãos, Senhor, que estão em casa ou em qualquer outro lugar, ó Pai, e também aqueles espalhados pela face da terra, ó Pai, que o Senhor possa estar guardando cada um, ó Pai, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, amparando, Senhor Deus, aquelas famílias, Senhor Deus, que tem algum enfermo, ó Pai, e também aqueles que têm perdido seus entes queridos, ó Pai. Os dias são maus, mas até aqui o Senhor tem sido um Deus fiel, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a Te render graças em meio às dificuldades, ó Pai, porque o socorro vem do alto, ó Pai. Assim oramos e Te agradecemos desde já, Senhor, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, assim oramos. Amém. 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 Fique agora, querido, com o estudo da EBD e que seja proveitoso, seja uma bênção para você. Tenha um bom domingo. Bom dia, você que gosta da EBD, atenção, atenção. Hoje é a última aula, hoje é a última lição dessa nossa série Esdras e Neemias que a gente aprendeu. Portanto, você que gosta da EBD, a partir da próximo domingo vai ser apresentado um novo tema, nova lição, e a partir do outro a gente vai começar a falar sobre esse novo tema. O pastor domingo que vem vai explanar melhor, vai explicar melhor, vai fazer um fechamento dessa lição, vai ser uma lição especial domingo que vem, mas você não pode perder tempo. Você que gosta da sua revista, de acompanhar através da revista, não perca tempo, escreva aqui nos comentários seu nome, escreva assim, eu quero, seu nome e sobrenome, tá bom? Se fosse eu, por exemplo, vou escrever lá, eu quero Wilson Oliveira. Então você não perca seu tempo, escreva nos comentários, aqui embaixo, durante a aula, eu quero seu nome e seu sobrenome. Caso você não tiver possibilidade mesmo de escrever, não souber fazer, ou tiver muita dificuldade, pode mandar um WhatsApp para mim, para o Timóteo, que todo mundo tem um contato, para a Edneia, falando eu quero a revista DBD, seu nome e seu sobrenome, tá ok? Que nós fazemos chegar até você esta lição. Então, atenção, não perca tempo durante a lição, durante a EBD hoje, vá lá e coloque seu nome, eu quero seu nome e seu sobrenome, tá ok? Vamos partir para a lição? Muito bem, como eu já falado, coloque lá o seu eu quero, tá ok? Vamos embora? Como eu acabei de falar, nós estamos aqui na última lição, nós fizemos uma viagem através de todos esses locais aí, fizemos algumas viagens durante essa revista inteira, durante o livro de Esdras, o livro de Neemias, a gente aprendeu as viagens, todo o que o povo fez, o que Deus fez pelo povo para o retorno, para a reconstrução. Nosso tema nesse trimestre, nesse semestre praticamente, foi a reconstrução. O que Deus fez para reconstruir o país do seu povo, para construir a terra do seu povo. E nós viajamos, nós fomos para Suzã, nós fomos para Babilônia, nós fomos para Jerusalém, nós passamos por Damasco, nós passamos por todos esses locais, à beira do rio Eufrates,
A gente viu várias histórias, a gente viajou bastante. Nós estamos na estrada há muito tempo. Nós estamos chegando ao final dessa viagem. Essa viagem que começou lá atrás, na verdade, os irmãos lembram, e nós conseguimos trazer para nossas vidas, para nossa igreja, para nossa família, para nossa cidade, nosso país, nosso momento que nós estamos passando de pandemia, todas as lições que Deus colocou para a gente. Na verdade, vocês lembram bem? Nós começamos lá atrás, quando Deus escolheu a nação. Tinha a nação eleita por Deus. Apesar dela estar escravizada, apesar dela estar espalhada, apesar dela estar por vários lugares, era a nação eleita por Deus, para que Deus fizesse seu nome ser honrado. Então Deus tinha escolhido aquela nação, mesmo com todas as dificuldades, mesmo parecendo impossível, aquela nação estava eleita. E aí, nossa viagem começou. Vamos viajar de cavalo, né? Porque não está escrito que nós pegamos navio, carro não tinha, avião não tinha. Então eu escolhi uma imagem de cavalo para nós fazermos essa viagem, porque eu acho que alguns cavalos ajudaram nessa viagem tão longa que essa viagem que a gente fez junto com Neemias, com Esdras, com todos os líderes que Deus levantou. Porque Deus começou despertando líderes. Líderes foram despertados nessa viagem, para que acontecesse o plano que Deus traçou para aquela nação. Líderes foram despertados. Líderes foram colocados em evidência para que aquela obra fosse feita, para que aquele retorno acontecesse, para que o templo fosse construído, para que o povo de Deus fosse honrado. Líderes foram despertados. E na lição 3 a gente aprendeu que o povo foi escolhido. Além dos líderes que foram despertados, aquela nação eleita tinha um povo que foi escolhido a dedo, pelo nome, pelo seu sobrenome, pela sua cidade, pela sua família. Foram escolhidos a dedos, foram separados para cumprir aquela missão, para cumprir aquela grande obra que Deus tinha para aquela nação. Claro que o primeiro passo depois desse povo escolhido foi restaurar o culto. A viagem, o povo voltou e o culto foi restaurado. Claro que cumprindo a vontade de Deus já gerou hostilidade, já gerou um pouco de revolta. Quando nós seguimos a palavra de Deus, já gera hostilidade. Já não somos tão bonzinhos, já não somos tão amigos. Mesmo que nós pregamos a verdade causa hostilidade. E naquele povo causou. Nos nossos dias, causa hostilidade. Porém, os líderes que Deus escolheu eram líderes corajosos. Líderes que faziam a diferença, que colocavam a mão na massa. E esses líderes corajosos, escolhidos por Deus, foi usado por Ele. Como Ele escolheu, Ele separou aquele povo, Ele colocou líderes e Ele usou esses líderes. Não só os líderes, mas como todo aquele povo. O líder não é só aquele Esdras que estava na frente, não era só Neemias que estava na frente, mas também era o povo, aquele homem que alargou a sua riqueza para fazer aquela viagem, aquele homem que contribuiu para que o templo fosse reconstruído, aquele homem que orou, aquela mulher que orou, aquela criança que orou, aquela criança que contribuiu, aquela mulher que contribuiu, aquele homem que se dispôs a fazer a viagem, de colocar a mão no arado. Todos esses foram líderes que Deus usou. Nós também no nosso meio. Tudo que nós colocamos nossa mão para fazer é Deus nos usando a nós. Homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, nós somos usados por Deus porque nós fomos levantados por Ele para essa grande obra. Mas a revolta ainda causava, a revolta continuava. Quanto mais aquela obra era cumprida, mais revolta se levantava. E o inimigo se fez presente. E o inimigo se levantou e se mostrou as suas garras, mostrou a sua diversidade. E para enfrentar esse inimigo, nada melhor do que a oração. A primeira arma, oração. Primeira arma utilizada, muita oração. Segunda arma, planejamento. Foi colocado no papel, foi traçado o plano, foi escrito o plano, foi traçado o que iria ser feito.
O plano estava traçado. Oração, planejamento. Oração, planejamento, mãos à obra. Vamos fazer a obra. Orou, planejou e agora mãos no arado. Mãos à obra para construir, reconstruir, para reconstruir o templo, reconstruir as casas, reconstruir os muros, reconstruir os portões, reconstruir o culto, reconstruir a vida espiritual. Reconstrução, mãos à obra para ser feito. E a oposição não se cansava. De fora vinham os inimigos querendo atacar, querendo derrubar, querendo fazer parar aquela obra. Mas a obra era plano de Deus, nada faria parar, não é verdade? E com tanta oposição, conflitos eram traçados. Conflito era feito. Tinha conflito de todos os jeitos. Conflito de interesse, onde interesses eram colocados à frente das coisas de Deus. Conflito de interesse para aquela obra onde interesses financeiros estavam sobrepondo, onde vantagens financeiras estavam sobrepondo a reconstrução, a obra. Aquilo foi levantado para também atrapalhar a obra de Deus. E não só de fora, mas ataques pessoais, ataques aos homens, pontualmente, a sua honra. Ataques pessoais foram direcionados para tentar parar aquele grande plano que Deus tinha traçado. Porém, a essa altura, o líder já era Neemias. Ele parou, ele analisou, ele reavaliou, ele colocou de novo o povo de Deus nos trilhos. O templo já estava reconstruído nessa época, o portão já estava reconstruído, o muro já estava reconstruído, e aí ele reconstruiu espiritualmente o culto ao Senhor. E isso causou o quê? Causou o avivamento, que a gente aprendeu domingo passado. Causou um avivamento. E esse avivamento era o plano final, para finalizar. Porém, na obra de Deus, a reforma é contínua. A reforma não pode parar. A reforma protestante, por exemplo, aconteceu, mas a gente tem que sempre estar atualizando essa reforma. Porque o comodismo, ficar parado, causa algumas coisas que a gente vai aprender hoje. E essa reforma tem que ser contínua no nosso meio. Tem que ser contínua para não parar, para não voltarmos atrás, para não sermos derrotados de outra forma, sem os ataques, mas sim misturando a grande igreja, a grande povo de Deus escolhido. Então nós temos que nos reformar, temos que estar a todo momento atento à palavra de Deus, para que nada possa atrapalhar. E tudo aquilo que está atrapalhando, que está fazendo nós recuarmos no plano de Deus na nossa vida, tem que ser tirado. Por isso essa reforma tem que ser contínua. Ela não é feita, entregada a chave e fica para o resto da vida. Não. Ela é contínua. Esta foi a nossa viagem da reconstrução. Saímos e estamos chegando hoje ao porto, ao final dessa grande viagem que a gente fez. Uma viagem que a gente pode chamar de viagem da reconstrução. E essa lição de hoje é a lição 17, o líder e a reforma, que nós podemos chamar de reforma contínua. O texto básico é Neemias 13, do 1 ao 31. A gente vai ler bastante hoje esse capítulo e alguns outros. O texto devocional Romanos 6, do 1 ao 14. E texto-chave Neemias 13 e 30. Muito bem. O texto-chave, Neemias 13 e 30. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço do sacerdote e dos levitas, cada um no seu mistério. Limpei-os de toda estrangeirice. O que é estrangeirice, irmãos? Estrangeirice é povo estranho. Estrangeirismo é costumes estranhos. Estrangeirismo são línguas que não são a nossa língua. Estrangeirice é costumes que não são os nossos costumes. Estrangeirice são coisas que nós não estamos acostumados a fazer. E começa a incorporar no nosso meio. E Deus, Neemias no caso, ele limpou.
Ele tinha que limpar, ele tinha que tirar, porque aquela estrangeirice estava enraigando no meio do povo de Deus que tinha acabado de terminar a obra da reforma. Uma reforma material, física e espiritual. Mas, um pouquinho de tempo que ele ficou fora, começou a incorporar coisas que ele chamou de estrangeirice, coisas estranhas, coisas de longe, coisas que não eram próprias do povo de Deus. Isso estava acontecendo, e isso acontece, e isso que nós vamos aprender hoje. Primeira coisa que ele viu que estava acontecendo, Neemias tinha acabado a obra, Neemias era um governador, então Neemias voltou para a terra de Suzã para resolver os seus problemas, para resolver as coisas do reino, para que pudesse tratar de outros assuntos. E ele voltou. Ele voltou para a terra de Suzã por um período, e quando ele voltou para Israel, com aquela nação já reconstruída, já em funcionamento, o que ele achou? Ele achou várias coisas erradas. Por isso que eu falo, a reforma tem que ser contínua. Lembra aquele versículo que Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Aí vem Jesus e fala assim: Pedro, tu me amas? Amo, Jesus. E aí, apacenta minhas ovelhas. Aí já vem Jesus de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro já não tinha muita paciência. Ele falou: pô, Jesus, tu sabes que eu te amo. Por que fica perguntando? Tu sabes que me ama. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus falou para ele: apacenta minhas ovelhas. Porque para ser pastor, para apacentar as ovelhas de Deus, tem que ter paciência. Então Jesus já começou exercitando a paciência de Pedro naquele momento. Já foi falando: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Porque Pedro precisava de muita paciência. Para ser pastor, para ser líder, para ser um líder na casa de Deus, tem que ter muita paciência. Porque a reforma é contínua, todo dia. Você ajusta num domingo, no outro domingo você tem que ajustar um pouquinho mais, e assim continua. Todos os dias tem que ser ajustado. Porque se você deixar, as estrangeirices começam a incorporar no nosso culto, começam a incorporar no meio do povo de Deus. E hoje, quando a gente olha para uma televisão, para um rádio, para uma internet, a gente vê várias estrangeirices enraizadas no meio do povo de Deus. Isso é um perigo. Sabe por que isso? Porque não foi feita a reforma contínua, baseada na palavra de Deus. Foi sendo deixado. Já somos evangélicos, somos protestantes, somos reformados e ponto. Não. Essa reforma tem que ser contínua. E para Neemias precisou. Neemias saiu um pouquinho do meio daquele povo, foi resolver suas coisas, foi para Suzã. Quando ele voltou, a estrangeirice já estava no meio do povo. E ele ficou muito bravo, muito bravo. Primeira coisa que ele viu, que envolvimento com mundos. Neemias 13, do 1 ao 3. Vamos ler aqui? Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Estava escrito: não admita amonita ou moabita. Por quê? Porque eles eram estrangeiros, porque eles falavam língua diferente, eles criam em deuses diferentes, e eles tinham costumes diferentes, e eles eram inimigos de Deus. Não traga esse povo para o seu meio. O que o povo fez? Colocou no meio. Versículo 2: pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Ó quem ele estava colocando no meio deles, irmãos. Ó quem eles estavam deixando entrar no meio do povo de Deus. Esse povo, gente boa, que a gente vai ver agora. 3. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Neemias saiu um pouco de tempo no meio do povo e eles já começaram a admitir estrangeiros, costumes, coisas diferentes no meio do povo de Deus. Vamos ver se é verdade? Primeiro, aquele povo que eles estavam admitindo era estrangeiro. Vamos ver Números 22 e 1. Os israelitas partiram e acamparam na Campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Primeira informação que a gente tem, eles eram estrangeiros. Eles eram povo estranho. Povo não era povo de Deus. Eles não eram de Jerusalém. Eles eram os moabitas,
por isso Moabe. Eles eram de além de Jordão, perto de Jericó. Primeira característica daquele povo que estava misturado, querendo se misturar, ali no meio, eles eram estrangeiros. Eles eram... Quando a gente vê um estrangeiro, a gente não já vê aquele é gringo, porque ele fala diferente, ele tem costume diferente, ele tem característica diferente, ele age diferente, e nós não podemos admitir no nosso meio que nós possamos ter povos agindo diferente. Quando eu falo diferente, é espiritualmente falando, nosso culto, falando do nosso culto, da nossa adoração a Deus. Segundo, ó, quem era o povinho que eles tinham colocado no meio deles? O seu rei Balaque contrata Balaão para amaldiçoar. Números 22, do 5 ao 7. Olha o que esse Balaque fez. Enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. Perto do Eufrates, lá longe. A mensagem de Balaque dizia: venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe, lembra dos moabitas que estavam lá no meio do povo, que ele estava admitindo, e dos Median partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Ou seja, aquele povo tinha contratado mágicos e essas pessoas que faziam magia para lançar maldição contra o povo de Deus. O mesmo povo de Deus que estava admitindo eles no meio deles. Olha que povo que eles estavam colocando no meio deles, irmãos. Terceiro, levaram Israel à prostituição e à idolatria. Esse mesmo povo. Olha o que eles fizeram. Números 25 e 1. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Olha só onde que eles estavam chegando. Devagarzinho, tudo começa devagarzinho, uma misturinha aqui, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui tudo bem, isso aqui vai, isso aqui não vai, vem aqui, vamos no meio deles para ganhar eles para Jesus, não vai? Vamos no meio do baile funk para ganhar o funkeiro, e assim vai, é um exemplo só. E a gente começa a falar essas coisas, isso pode, vamos lá, vamos aqui, e quando a gente vê, a gente está misturado com o mundo, misturado com o povo estranho, com estrangeiros. Versículo 2, que os convidavam ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comia e se prostrava perante esses deuses. Olha o que eles fizeram. Eles levavam o povo de Israel à prostituição e segundo a idolatria. Mistura de deuses. Adora meu Deus que eu adoro seu Deus. Vamos aqui porque é tudo igual. Tudo é fazer coisas boas. Tudo é pensando no bem. Tudo é o amor. Não, irmãos. Nosso Deus, ele é santo e ele é separado. Ele quer um povo santo e um povo separado. E aquele povo estava misturado com o mundo, se misturando com aquele povo. Olha só. Neemias saiu do meio deles para resolver as coisas, voltou para a terra de Suzã para falar com o rei, para tratar os assuntos, e quando ele voltou, passou-se anos lá, né? Tudo que a gente fala nessa época se trata de anos, não trata de dias. Mas passaram-se os anos, ele resolvendo as coisas lá, quando ele voltou, já estava desse jeito. Estima-se mais ou menos, eu não tenho certeza, mas mais ou menos uns 15 anos que Neemias ficou fora. O pastor pode confirmar melhor para nós depois. 4. Não socorreram a Israel com pão e água quando saíram do Egito. Olha que povo, gente boa que eles colocaram no meio deles. Vamos ver? Deuteronômio 23, do 3 ao 5. Versículo 3. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor. Sabe por quê? Pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir a Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. 5. No entanto, o Senhor, seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Tá vendo? Eles não socorreram, irmãos. Além de querer lançar maldição, além de converter, de transformar aquele povo com prostituição, com idolatria. Além disso tudo,
Além de Deus ter falado, não coloque eles no meio de vocês, eles negaram pão e água. Quem nega o pão e água para o faminto, para aquele povo que estava saindo do Egito, caminhando no deserto, é um povo muito ruim de coração. E esse povo eles admitiram no meio do povo de Deus. Tá vendo, irmãos? Envolvimento com o mundo. Se a reforma não continua, nós devagarzinho começamos a nos misturar. Se nós não prestarmos atenção na palavra de Deus, nós devagarzinho começamos a admitir dentro do nosso meio estrangeiros, costumes diferentes, deuses diferentes, adorações diferentes, idolatria, maldade no coração. A gente começa a admitir e começamos a ficar parecidos, fazer coisas iguais. Temos que tomar cuidado com o envolvimento com o mundo. E Neemias ficou irado quando ele ficou sabendo que aquele povo estava no meio do povo de Deus. Segunda coisa que ele percebeu foi desrespeito com a casa do Senhor. Olha o que aconteceu, irmãos. Neemias 3, do 4 ao 9. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. E lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém. Ele não estava lá, Neemias. Pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão, que foi esse período que eu falei para você que ele ficou fora. E voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasabe fizera ao ceder uma sala a Tobias no pátio do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido. Joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas dos cereais do incenso. Olha o que o povo fez, irmãos. Tobias, quem era Tobias? Vamos ver. Lembra de Tobias? Ele tinha nome israelita, mas ele não conseguia provar que ele era israelita. Ele era servo amonita. Ele tinha, a servo que diz assim, não é porque ele era escravo, ele era funcionário, nada. Ele tinha um acordo, ele tinha se associado ao povo amonita. Para quê? Para derrubar, para tomar lucro com o povo de Israel. Ele foi um dos que quiseram derrubar e parar a obra a todo instante. Ele foi um dos que enfrentaram, foi um das adversidades, foi um dos inimigos da reconstrução. Ele fez tudo para parar a obra, para que o povo de Deus, para o povo de Israel continuasse submisso aos seus lucros. Eles eram um dos que lucrava com aquele povo, que sugava a riqueza do povo. E ele não queria de jeito nenhum que aquele povo fosse liberto, que a obra fosse continuada e que fosse finalizada. Ele era inimigo da obra de Deus. Ele tinha aliados em Judá. Lembra que as cartas que eles mandavam, mesmo depois dos muros construídos, dos portões colocados no lugar, ele trocava cartas, irmão. Se fosse, eu até falei na época, se fosse hoje em dia, ele trocava WhatsApp, trocava mensagem Telegram, esses negócios, mas na época era carta mesmo que ele trocava com os líderes de Judá. Os líderes que ajudavam ele a tentar derrubar a obra de Deus, a parar a obra de Deus. Ele tinha aliados, através de lucro, através de dinheiro em Judá, né? Mesmo assim, ele conseguiu que no templo ele conseguiu uma sala grande, uma sala bonita, uma sala mobiliada dentro do templo de Deus. Vocês acreditam, irmãos? Quando a gente vai começar, quando alguém começa a dar lugar ao mundo, começa a esquecer do que Deus fez na vida dele, começa a esquecer da reforma. Quando a reforma não é contínua, começa a admitir pessoas que são inimigos e colocam eles nos lugares mais central da nossa vida, mais central da nossa igreja, mais central do nosso meio. E Tobias conseguiu uma sala, sabe aonde? Dentro da secretaria, dentro da tesouraria do templo de Deus. Ele ficava perto do tesouro, perto dos mantimentos
para os obreiros. Claro, um homem desse perto da arrecadação, perto do dinheiro, perto das economias para pagar os funcionários, o que acontecia? Os funcionários pararam de receber, pararam de ser sustentados, porque aquele homem sugava. E aí, como a ilustração mostra, Neemias chegou e já arrancou tudo, aquele cômodo, aquele quarto, aquela secretaria, aquele escritório de Tobias, ele arrancou e jogou fora e livrou e colocou uma secretaria decente, ampliou a tesouraria da igreja e jogou fora todos os pertences de Tobias, aquele homem que era inimigo de Deus. Ele conseguiu um grande espaço no templo quando Neemias estava fora. Tudo isso porque, irmãos, através de influência. Eliasabe era o sumo sacerdote e ele era amigo, ele era parente dele, ele era parente de Tobias. E aí o que ele fez? Tobias, através de influência, conseguiu um lugar dentro do templo, um lugar perto da tesouraria. Que coisa complicada, né, irmão? A gente vê na história, a gente vê como pode ter acontecido isso, mas se a gente não tomar cuidado na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, acontece isso, irmãos. Se a reforma da nossa vida, baseada na palavra de Deus, não for contínua, se a gente parar, devagarzinho começa a aparecer essas coisas. 3. Claro, se Tobias estava no meio do tesouraria, Neemias estava no meio da riqueza da igreja. Claro que os coitados dos obreiros que dependiam daquilo para viver foi negligenciado. Vamos ver. Neemias 3, do 10 ao 14. Versículo 10, está 4 aí, mas é 10. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes eram devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Claro, irmãos, se eles não tinham sustento no templo, o que eles fizeram? Voltaram para suas casas para tentar sobreviver, para plantar, colher e sobreviver. Como no templo estava sendo dominado por Tobias as riquezas, não estava chegando nos obreiros. E como não chegava nos obreiros, lógico que eles voltaram para tentar sobreviver. Consequência, a gente já vê a consequência da mistura, de dar lugar para pessoas estrangeiras. Versículo 11. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei nos seus postos. Neemias trouxe eles de volta. Os trabalhadores mereciam o seu salário, mas mereciam estar nos seus lugares, fazer o seu trabalho, aquilo que Deus separou eles, escolheu eles pelo nome para fazer o seu trabalho. Versículo 12. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite dos depósitos. Quando o povo viu que estava novamente confiável trazer as riquezas, o povo contribuiu. O povo trouxe de novo os mantimentos para a casa de Deus. Versículo 13. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Sadoc e um levita chamado Pedaías como encarregados do depósito e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição dos suprimentos aos seus colegas. 14. Lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Irmãos, com Tobias dentro da secretaria, dentro da tesouraria, não sobrou dinheiro para os obreiros. Os obreiros foram embora. Mas Neemias, quando voltou, colocou eles no seu lugar. Quando a gente valoriza a coisa de fora, os de dentro sofrem, são negligenciados. Quando a gente vê, porque o de fora é muito bom, porque aquele outro fez tal coisa, é muito ótima, a gente começa a ver tantas coisas e valorizar tanto os de fora que os de dentro acabam negligenciados. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Estrangeiro é para ser tratado como estrangeiro e os de casa para ser tratado como os de casa. Foram restituídos aos seus postos quando Neemias voltou. Nomeação cuidadosa à tesouraria. Devemos tomar cuidado com aquilo que nós ofertamos a Deus e responsáveis
com o gerenciamento de tudo isso. Porque Deus nos colocou, cada um no seu lugar, cada um para fazer o seu trabalho, para que a obra dele cresça e o seu nome seja glorificado. 4. Ele viu desrespeito com o dia do Senhor. Neemias 3, do 15 ao 22. Vamos ler só o versículo 15. Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uva no sábado, e ajuntavam trigo, e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinhos, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então eu os adverti que não vendesse alimento nesse dia. E lhe havia cedido alimento nesse dia. Até, irmãos, veio um pequeno erro aí no restante aí, que é do versículo passado. E vamos pular para o versículo 22. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus. Tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Deus tinha separado o sábado para o seu dia. E eles tinham esquecido. Eles não estavam separados. Eles estavam tão focados em ganhar o seu dinheiro, em fazer os seus negócios, que eles não estavam separados nem um dia para Deus. O culto a Deus estava sendo deixado de lado. Os lucros estavam acima do culto a Deus. E não estava respeitando o culto ao Senhor. Nós devemos tomar cuidado, irmãos. Nós devemos ter o nosso tempo para o Senhor. Nós devemos ter o nosso dia para louvar o Senhor. Nós devemos ter a nossa hora, o nosso momento com Deus, para nunca deixarmos que os afazeres do dia a dia tomem todo o lugar da nossa vida e nós nunca vamos na igreja, não assistimos o culto, não vemos, não conversamos com o irmão, não mandamos um WhatsApp de incentivo, não damos um oi, oramos pelos outros. Nós deixamos os afazeres da vida tomar conta da nossa vida. Tanto que nós esquecemos de louvar a Deus e prestar nosso culto ao Senhor. Reservarmos um tempo durante a semana para prestarmos o culto ao Senhor. Somos igreja, nós somos irmãos, nós somos uma família, nós somos uma nação. E Deus nos levantou para isso. Nós não podemos esquecer que Deus está acima de nós e nós devemos a Ele toda a honra e toda a glória. A adoração a Deus não deve ser negligenciada. Ela deve ser feita, deve ser praticada. Quinta coisa que Neemias encontrou quando ele voltou. Neemias 3, do 23 ao 29. Vamos ler o versículo 23. Além disso, naqueles dias vi que alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Olha os moabitas de novo aí, aquele povo que estava lá no meio. 24. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabia falar a língua de Judá. Olha que coisa. Eu os repreendi e invoquei maldição sobre eles, bati em algum deles e arranquei os seus cabelos. Neemias era bravo. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse, não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas dele com os seus filhos ou com vocês. A mistura estava se dando até no casamento. Os israelitas, os judeus, estavam se casando com os moabitas, com os amonitas, com os asdoditas e todos os estrangeiros. E seus filhos, a coisa estava tão complicada que os filhos não sabiam nem falar mais a língua de Judá. Eles falavam as línguas estrangeiras, cada um falava uma língua diferente, era uma coisa misturada, um misto. E aquela próxima geração estava perdendo totalmente o direcionamento de Deus, o que era Deus. As próximas gerações já não saberiam, era tão misturado que não saberiam mais o que era adoração a Deus. Casamento misto significa mistura, significa jugo desigual, significa que um adorava um Deus e o outro adorava outro Deus. Um era de Israel e o outro era de outra terra, um era estrangeiro. E o que trazia isso? Trazia adoração a deuses estranhos, como a gente já viu, adoração a coisas estranhas, esquecer os mandamentos de Deus e fazer coisas que estrangeiros têm costume de fazer. Falar línguas que não é nossa língua, ter costume que não é nosso costume,
fazer coisas que nós não deveríamos fazer. Devemos zelar também pelas nossas gerações futuras. Quando a gente vê as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nós devemos ter uma palavra para cada um deles, para que no dia que ele estiver adulto, ele lembrar e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para eles falar a língua de Deus, a língua da palavra de Deus e não línguas estranhas, línguas diferentes por aí. Concluindo, irmãos, para concluir essa revista inteira, eu queria ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus caminhos, seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Isso aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam numa situação que parecia impossível. Eles estavam escravos, espalhados pelo mundo e servos de outros reis. Porém, Deus falava. Se eles se humilhassem, eles se humilharam, eles oraram, eles buscaram a face de Deus. Eles ficavam no rio lá na Babilônia falando, ai, como era bom o tempo que eu podia tocar para Deus. Eles oraram. Neemias chorou, sentou, se humilhou. E aquele povo pedia a Deus. E se afastaram dos seus maus caminhos. Eles abriram mão da sua vida para voltar para Israel, para fazer aquela reconstrução. Dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados. Deus está ávido a nos perdoar e curar a nossa terra. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Um momento que era inimaginável. Até 4, 5 meses atrás, até dezembro do ano passado, nós nunca imaginaríamos que passaríamos por isso. Nós estamos passando, nós como igreja, como bairro, como mundo, como ser humano, estamos passando por algo que a gente nunca imaginou na vida. Momentos tenebrosos, momentos difíceis, momentos de afastamento, momentos de doença, momentos de mortes, momentos de tristeza, momentos de apreensão. Porém, nós não podemos esquecer que Deus, Ele só quer uma coisa da gente, que nós nos humilhamos, que nós oramos, que nós buscamos a face dEle e nos afastamos dos maus caminhos. E aí o que Ele faz fazer por nós? Ele vai ouvir, nos perdoar, nos curar e curar a nossa terra. Muito obrigado por os irmãos terem participado nesse semestre inteiro, ter acompanhado, ter participado. Um desafio muito grande para a gente fazer EBD de forma digital, de forma que os irmãos entendam, de forma que os irmãos compreendam, de forma que os irmãos acompanhem. Mas, irmãos, é muito bom o resultado. Quando a gente recebe uma mensagem de algum irmão incentivando, ô irmão, fique firme que foi muito bom, ou não, precisa melhorar aqui e ali. Quando a gente recebe uma mensagem incentiva, Deus falou comigo através dessa mensagem, é aí que nós vemos que nós não podemos parar, que nós fomos escolhidos, que nós somos uma igreja escolhida e tirada e separada do mundo, para que possamos continuar. E a obra continua. Não tem pandemia, não tem nada que nos faça parar a obra. Nossa reforma é contínua, porque nós aprendemos a palavra todos os dias, todos os domingos, em todos os momentos. Se nós somos baseados na palavra de Deus, nós continuamos firmes na rocha. Muito obrigado, bom domingo. Quem escreveu o seu nome aí, a gente vai fazer a revista chegar até você. Domingo que vem o pastor vai vir aqui explicar um tema sensacional que vai vir para a gente estudarmos junto. Hoje, 18 horas, nesse mesmo canal. Quarta-feira, 7 horas, no chat com o pastor na oração. 17h30, o vídeo da mensagem. Não perca, vem novidades por aí. Deus abençoe os irmãos e até às 18 horas. Amém.